Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana deixando a palavra do Senhor ministrar o nosso coração a respeito das promessas que nós encontramos nela. Hoje nós vamos ver um texto de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Provérbios 29, 18 diz assim: Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Olha só, né? Que conselho sábio, que orientação maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Essa promessa é para todos aqueles, né, que ouvem e vivem essa orientação da palavra de Deus. A promessa aqui é que a pessoa que obedece ao Senhor, ela é feliz. Então, a pessoa que obedece a palavra, aquilo que Deus orienta, vive, pratica isso que Deus nos ensina, a promessa é que se instalará na vida dessa pessoa a felicidade. Mas esse texto, ele traz algumas coisas que é bem importante a gente parar, né, um pouquinho e deixar ele ministrar a nossa vida, não apenas essa promessa maravilhosa, mas tudo que envolve esse versículo, né? Quando a gente fala de felicidade, a gente vê que, assim, a humanidade, ela busca incessantemente essa felicidade, né? Em nome, em busca dessa felicidade, as pessoas, elas fazem muitas coisas, inclusive loucuras, né? Para se sentir felizes, para ter felicidade. Pessoas gastam dinheiro, tempo, energia, buscam onde tiver que ir apenas para se sentirem felizes. Outras pessoas, por exemplo, também em busca dessa felicidade, elas abandonam o que for, mesmo que seja algo valioso, né? Mas elas fazem isso para se sentirem felizes. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: eu me separei, eu abandonei, né, meus filhos, minha família, porque separação é isso, né, é romper uma aliança que é extremamente valiosa, que a Bíblia diz, mas a justificativa dessa pessoa é: eu não estava me sentindo mais feliz no casamento, eu não estava mais me sentindo feliz em determinada situação. Então, essas pessoas se norteiam pelo sentimento, né? Eu quero a felicidade ou eu não estou me sentindo feliz, e aí as pessoas fazem coisas que beiram muitas vezes até coisas loucuras, né? Absurdas, assim. Mas aqui a gente precisa parar um pouquinho para ver o que a Bíblia nos ensina a respeito de felicidade. Nós somos acostumados a dizer: eu me sinto feliz, eu quero me sentir feliz, né? Como se a felicidade ela fosse movida por um sentimento. Aqui a Bíblia nos ensina que a felicidade não é um sentimento. Você obter essa felicidade, né? Ser feliz não é um sentimento, mas uma atitude, obedecer ao Senhor. Olha só, muda completamente a nossa perspectiva, né? Eu obedeço ao Senhor, eu cumpro a palavra dele, eu amo viver aquilo que ele me ensina a viver, e ele me promete que isso vai trazer felicidade, não, né? Simplesmente um sentimento. E isso é importante porque a Bíblia, ela fala que nós não devemos nos guiar por sentimento. Por que isso? Não que o sentimento seja o vilão da história. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Então, o sentimento faz parte do que nós somos, daquilo que nós fomos criados para ser. Mas a Bíblia também diz que o pecado corrompeu isso em nós. E a Bíblia diz: olha, o coração, né? O coração, que a Bíblia ela atrela o coração às emoções, ao sentimento. O coração do ser humano é enganoso. Não é isso que a Bíblia diz? Quer dizer, se a gente se fiar apenas pelo coração, apenas pelo sentimento, não vai dar coisa boa.
Por quê? Porque o sentimento, pensa aí, né? Se não é isso mesmo. O sentimento, o nosso sentimento, ele é frágil e ele é inconstante. Então, acontece alguma coisa comigo que não é muito boa, o meu sentimento já muda. Eu posso ter acordado super bem no dia. Aconteceu alguma coisa que atrapalhou, né, essa beleza do dia, meu sentimento já muda. Então, os nossos sentimentos, eles são inconstantes, eles mudam conforme a circunstância. Agora, imagina alguém que é norteado, guiado pelo seu sentimento. Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. É inconstante em tudo que faz, é inconstante na vida. Né? Constrói coisas que são frágeis, porque dependem do que sente, do sentimento. Então a Bíblia fala, não ande por aquilo que você vê, não ande pelo sentimento, mas ande por aquilo que você crê. O que você crê? Creio na palavra de Deus, então ande nisso. Ande pela palavra de Deus, se norteie por aquilo que Deus dá de direção. E aí sim, a Bíblia diz, você vai ver a felicidade se instalar na sua vida. E é uma felicidade que não é frágil, não é inconstante, não depende da circunstância. Ela não depende se o dia está bom, se o dia não está. A felicidade, ela se instala por quê? Porque lá dentro eu não me guio por sentimento, mas eu me guio pela palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que ela nos diz, né, a respeito de quem nós somos, quem nós fomos criados para ser. Quem nos dá esse propósito? Quem nos explica essas coisas? Deus. Deus sempre vai ser a resposta. Então, esse texto ele traz essa reflexão para a nossa vida, de que nós, sobre a felicidade, de que a felicidade não é simplesmente um sentimento, mas é muito mais complexo que isso. Porque se fosse meramente um sentimento, aí a gente ia estar no dia, a gente ia sentir feliz agora, não sinto mais, daqui a pouco eu já sinto, daqui a pouco eu não sinto, é uma inconstância terrível. Então a felicidade plena, a alegria plena, de me sentir feliz, independente do que está acontecendo, entender que isso é algo que Deus me dá, não o que as circunstâncias, as aquisições, aquilo que eu faço me dá, mas sim, a felicidade é algo que Deus me dá, E me dá como? Quando eu vivo a vida que Ele tem para mim. Ele sabe como nós fomos criados para ser. Ele sabe o que realmente preenche a nossa vida, porque Ele nos criou. Então, quando nós vivemos segundo o que Ele nos ensina, nós vamos nos sentir plenos, completos. E a felicidade, ela faz parte disso. Uma outra coisa que o texto chama a nossa atenção, lá no começo, que ele diz assim, que quando não há revelação divina, o povo se perde, o povo se corrompe, as pessoas se corrompem. Isso também é algo muito importante a gente refletir para a nossa vida. Na verdade, é um alerta, que esse texto nos traz. Quando não há a palavra de Deus, quando não há uma direção de Deus, uma orientação de Deus de como viver a vida, a pessoa se corrompe, a pessoa se perde. A pessoa não sabe mais que caminho ela deve tomar, que direção ela deve tomar. Elas se dispersam, na verdade, em qualquer direção que aparecer, porque eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei qual caminho que eu devo tomar. Eu não sei qual é o propósito, o alvo, não sei o que eu devo buscar, O que vai me ensinar sobre isso? A direção que Deus me dá, a orientação que Deus me dá. Mas se eu não tenho, como esse texto está dizendo, não há revelação divina, não há uma direção de Deus, então eu estou perdida, eu não sei para onde ir. Eu gosto muito de um texto que fala assim, se você estiver diante de caminhos e você não sabe se você tem que tomar o caminho da direita, o caminho da esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo para você, este é o caminho, ande por ele. Olha que coisa mais maravilhosa, uma outra promessa que a gente tem na Bíblia. Que coisa mais maravilhosa, Deus não nos deixa perdidos, porque Ele traz a revelação, Ele traz a direção. Mas quando não há essa direção, a gente fica perdido. E pode não vir essa revelação, porque Deus se revela a todo instante, por nossa causa, não por Deus. Deus, ele revela a direção, mas eu posso, de repente, chegar e dizer, eu não quero andar por aí, eu quero andar por lá. Lembram lá de Deuteronômio?
Que Deus fala, tem o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida, o caminho da morte. Eu sugiro a vocês andarem por esse caminho de vida. É onde vocês vão me encontrar. Mas as pessoas, elas podem dizer, não quero esse caminho de vida, eu quero o caminho da maldição, da morte. Né? E aí se perde nesse caminho. Então, Deus, ele traz revelação. Mas nós precisamos receber essa revelação na nossa vida e praticar aquilo que ele nos ensina. Né? E viver aquilo no nosso dia a dia. Qual é a direção que Deus está me dando? Então, é isso que eu vou fazer. Né? O que Deus tem para mim hoje como revelação? É isso que eu vou fazer. Né? Agora, se eu não recebo, se eu rejeito isso, ou se as pessoas elas não estão com os ouvidos para ouvir, né? Não querem saber de Deus, elas ficam perdidas, como a gente vê no nosso dia a dia, pessoas completamente perdidas, que não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem por que nasceram, não sabem o que querem da vida, tentam uma coisa, tentam outra, perdidos. Né? Quando eu estava refletindo sobre isso, preparando esse estudo, eu me lembrei de um trechinho do livro Alice no País das Maravilhas. Lembram desse livro? E a Alice, ela tem uma conversa ali muito interessante. Ela chega para o gato e ela diz, gato, você pode me dizer o caminho que eu devo tomar? Aí o gato responde para ela, isso depende muito, né, do lugar para onde você quer ir. E aí a Alice diz, eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei para onde ir. E aí o gato responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso é uma grande verdade. Se as pessoas não sabem para onde elas querem ir, elas aceitam qualquer caminho e elas se perdem nesses caminhos. Elas se frustram, elas se machucam, né? Elas se destroem. Então a gente precisa saber qual o caminho a gente deve seguir na nossa vida pessoal, no nosso casamento, com os nossos filhos, na vida profissional, nos nossos relacionamentos, no nosso propósito de vida, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Que caminho tomar? Como é que eu sei essa resposta? A resposta sempre vai ser Deus. Deus sabe a resposta. Deus conhece o nosso futuro, conhece o nosso passado, conhece o nosso futuro, né? E ele sabe qual caminho nós devemos seguir. Então, nós precisamos buscar essa revelação de Deus, buscar o que ele tem para nós e viver, praticar aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos orienta, aquilo que ele nos dirige. E chegando, então, no cumprimento dessa promessa, a promessa, ela diz que nós podemos viver uma vida de felicidade, felizes, que é o sonho e a busca incessante da humanidade. Né? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando Ele é de verdade o nosso Deus, o nosso Senhor, então nós podemos entender, existe uma promessa. Quando Ele propõe para nós, né? Aquilo que Ele propõe para nós como vida, isso se torna o desejo do nosso coração, o anseio do nosso coração. O que é que Deus quer me ensinar? Como viver? É isso que eu quero para a minha vida. Quando nós fazemos isso, essa promessa, ela se cumpre na nossa vida. Quando nós obedecemos a Ele porque o amamos e temos absoluta certeza de que a vontade dele para nós é boa, é perfeita, é agradável, é infinitamente melhor do que a nossa. Quando nós recebemos e vivemos e ansiamos isso no nosso coração, quando deixamos ele ser Deus na nossa vida, a promessa é de que nós vamos viver uma vida de felicidade. Como é feliz aquele que obedece ao Senhor, aquele que vive aquilo que o Senhor ensina. Essa é a promessa maravilhosa que nós temos. E entendemos, pela palavra de Deus, que a felicidade, ela não depende do que eu sinto, mas sim da minha vida com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nele nós encontremos a verdadeira felicidade, o verdadeiro propósito de vida. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós,
Muito obrigada pela tua palavra que traz revelação, que nos ensina como viver, que nos ensina o caminho a seguir. Muito obrigada, Senhor, e nos ajude, cada um de nós aqui, a ouvirmos a tua voz, a praticarmos, a vivermos, a obedecermos, em nome de Jesus, a tua palavra. É o que nós oramos nesse dia e ansiamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua semana. Tenha aí também um final de semana maravilhoso. Que o Senhor cuide de cada um, todos que vão viajar, né, nesse feriado que não é feriado, mas que o Senhor esteja ministrando o nosso coração nesse tempo, que possamos também ser luz aonde nós estivermos, ministrando a vida das pessoas. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas vivem uma tristeza tão terrível, sem saberem que existe uma promessa tão maravilhosa como essa. Que o Senhor faça isso na nossa vida e através da nossa vida também. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.